Se você veio do episódio das calcitas e você viu aquela calcita ficando rosa na luz ultravioleta, então você tem a curiosidade de saber por que alguns minerais reagem à luz ultravioleta. Eu sou Ângelo Alves e esse é mais um episódio de Colecionando Minerais. Dessa vez, fluorescentes e fosforescentes. Tá, mas o que significa isso? Por que esses minerais reagem quando a gente joga a luz dessa lanterninha? Essa aqui é uma lanterna especial, uma lanterna ultravioleta. Eu vou explicar nesse vídeo o que é ela, porque precisa de uma lanterninha especial para você conseguir ver seus minerais. Então fica aqui comigo nesse vídeo, nós vamos olhar os minerais que reagem, nós vamos mostrar alguns desses minerais da minha coleção e, ao mesmo tempo, explicar para vocês o que é esses fenômenos fluorescentes e fosforescentes. Para começarmos a explorar os minerais ultravioleta, a ferramenta mais importante é a lanterna UV. E aqui no vídeo eu estou usando uma de 365 nanômetros, que é uma das mais indicadas para o colecionismo. A luz ultravioleta está fora do espectro visível, ou seja, a gente não enxerga diretamente essa luz, mas consegue ver a reação que ela provoca em alguns minerais. Existem diferentes comprimentos de onda, mas o 365 nanômetros, conhecido como UV de onda longa, é o mais utilizado porque é o mais seguro, mais acessível e revela muito bem a fluorescência de diversos minerais. Diferentes de lanternas UV mais baratas, que costumam ter a luz visível misturada, uma boa lanterna de 365 nm entrega a luz mais limpa, permitindo que a fluorescência apareça com mais intensidade e contraste. E é exatamente isso que vamos explorar. No colecionismo, a lanterna UV praticamente abre uma nova camada de observação. É como se você tivesse dois minerais em um só. Um sob a luz normal e outro completamente diferente sobre a luz ultravioleta. E é exatamente isso que vamos explorar nesse episódio. Entender quais minerais reagem, por que eles brilham e como a propriedade transforma completamente a forma de observar uma coleção. Quando o mineral reage à luz ultravioleta, o que está acontecendo ali é um processo físico chamado fluorescência. A luz UV carrega a energia que não conseguimos enxergar, mas o mineral consegue absorver. Ao absorver essa energia, os elétrons dentro da estrutura do mineral ficam excitados, como se fossem empurrados para um nível de energia mais alto. Só que esse estado não dura. Em uma fração de segundo, esses elétrons voltam ao seu estado original e nesse retorno liberam energia na forma de luz visível, que é exatamente o brilho que a gente observa. O mais interessante é que essa luz emitida não é ultravioleta. Ela aparece em cores visíveis, como vermelho, verde, azul, laranja. Ou seja, o mineral está convertendo a luz invisível em algo que conseguimos ver. Mas nem todo mineral faz isso. Para que a fluorescência aconteça, geralmente é preciso que exista pequenas impurezas químicas na estrutura do cristal, como manganês, tungstênio, urânio ou terras raras. Esses elementos funcionam como ativadores. Eles são os responsáveis por absorver a energia da luz UV e reemitir em forma de cor. Além disso, a própria estrutura cristalina do mineral influencia. Às vezes, dois minerais com a mesma composição química podem reagir de formas diferentes, dependendo de como seus átomos estão organizados. Por isso, dentro do colecionismo, a fluorescência é quase como uma assinatura oculta. Ela revela detalhes químicos e estruturas que não são visíveis ao olho nu. É exatamente isso que torna os minerais ultravioletas tão fascinantes, porque eles mostram que a beleza de um mineral não está só na sua forma externa, mas também na forma como ele interage com a luz. Uma das coisas mais interessantes sobre minerais ultravioleta é que eles mudam completamente a forma como você enxerga uma coleção. Não é só sobre ter minerais diferentes, é sobre enxergar o mesmo mineral de duas maneiras distintas. Aqui
entra um ponto muito forte para quem está começando. Nem todo mineral que brilha é bonito. E nem todo mineral bonito reage à luz ultravioleta. Isso quebra uma expectativa comum e torna a busca ainda mais interessante. Muitas vezes, uma peça aparentemente simples, até sem muito destaque sobre a luz normal, pode se tornar uma das mais impressionantes da coleção quando expostas à luz ultravioleta. E o contrário também acontece. Minerais incríveis visualmente podem simplesmente não reagir, mostrando que a beleza no colecionismo não depende de um único fator. Isso cria uma lógica dentro da coleção. Você começa a procurar não só a forma, cor e estética, mas também comportamento sobre diferentes tipos de luz. Minerais fluorescentes são aqueles capazes de transformar energia invisível em luz visível. Quando você ilumina com a UV, você não só está vendo a luz, você está vendo a resposta do mineral àquela energia. Essa resposta depende de algo muito específico, a presença de elementos chamados ativadores. São pequenas quantidades de certos elementos químicos que entram na estrutura do mineral e mudam completamente o seu comportamento. O manganês é um dos mais clássicos, responsável por muitas calcitas vermelhas ou rosadas sob a luz UV. O tungstênio aparece em minerais como scheelita, gerando brilho branco, azulado e muito intenso. Já o urânio pode causar fluorescência verde em alguns dos minerais. Um exemplo muito conhecido no colecionismo é a fluorita. Sobre a luz normal, ela já é bonita, mas sobre o UV, ela pode apresentar um azul, ou roxo, ou verde, ou até a combinação dessas cores, dependendo da origem e das suas impurezas. Outro ponto importante é que existem dois tipos principais de reação, a fluorescência e a fosforescência. A fluorescência acontece apenas enquanto a luz UV está ligada. Já a fosforescência continua por alguns segundos após desligar a luz, como um brilho residual. A intensidade também varia muito. Alguns minerais brilham de forma extremamente forte, quase neon, enquanto outros têm a reação mais sutil, que só aparece em ambiente totalmente escuro. Existe também a diferença entre o UV de onda longa, como a lanterna de 365 ml, na qual eu estou usando, e o UV de onda curta, que pode revelar reações completamente diferentes. Para nós colecionadores, isso transforma completamente a experiência. Você deixa de ter apenas uma coleção estética e passa a ter uma coleção interativa, onde a luz revela camadas escondidas. E talvez o ponto mais interessante é esse: a fluorescência não é um efeito superficial, ela é um reflexo direto da química interna do mineral, algo invisível, mas que se revela de forma espetacular quando iluminado da maneira certa. Legal, a gente está vendo as fluorescentes. Mas o que é um mineral fosforescente? Se liga só. Agora entramos em um fenômeno ainda mais raro, a fosforescência. Enquanto a fluorescência acontece apenas no momento em que o mineral está sendo iluminado pela luz UV, a fosforescência continua, mesmo depois que a luz é desligada. Ou seja, você ilumina o mineral, desliga a lanterna e ele ainda permanece brilhando por alguns segundos, ou até ainda mais tempo, dependendo do material. Isso acontece porque parte da energia absorvida não é liberada imediatamente, ela fica presa na estrutura do mineral por um curto período. Esses atrasos na liberação da energia acontecem por causa das imperfeições na estrutura cristalina, como se fossem pequenas armadilhas onde a energia fica armazenada antes de ser liberada. Quando essa energia finalmente se solta, ela aparece como aquele brilho residual que vemos no escuro. Nem todos os minerais fluorescentes são fosforescentes. Na verdade, a fosforescência é bem mais rara e depende de condições muito específicas na composição e na estrutura do mineral. Alguns exemplos conhecidos incluem certas calcitas e fluoritas, que podem apresentar esse efeito de glow após a exposição ao UV. Para quem coleciona, esse é um dos momentos mais impactantes, porque cria uma experiência quase mágica. O mineral continua emitindo a luz mesmo na ausência da fonte. No fundo,
A fosforescência mostra que os minerais não apenas reagem à luz, eles também conseguem armazenar e liberar energias, revelando um comportamento que vai muito além da aparência estática que vemos à luz do dia. Se você já coleciona, explorar o UV pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias peças. E se ainda não coleciona, esse pode ser o começo de um novo olhar sobre o mundo natural. Porque no final, colecionar não é só acumular objetos, é aprender a observar, a perceber detalhes e a se conectar com os processos que acontecem há milhões de anos. E quanto mais você aprende a olhar, mais a natureza revela. Comenta aí pra mim, vocês já conheciam esse tipo de propriedade dos minerais? Aposto que com esse vídeo vocês vão querer demais montar uma coleção de minerais fluorescentes e fosforescentes, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o joinha pra gente, que nós vamos produzir mais conteúdos legais pra vocês. Beleza? Valeu, gente. Abraço.